Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso, especial de 1º de ano. Nós estamos aqui no apagar das luzes, no fechar das cortinas do ano de 2019, começando 2020 com um tema proposto aqui pela Valquíria Viscaino, que assistiu o nosso debate sobre hegemonia cultural no Sesc, com o Ferrez, com a Esther Solano, e faz o seguinte comentário: fiquei pensando na fala do Ferrez sobre hegemonia cultural, sobre um discurso que não se entende, sobre a noção de subserviência. Como ser empático sem passar uma imagem arrogante e de poder? Acho que é uma questão muito atual, é a questão que pode abrir aí nossas conversas em 2020. Jamais sentiremos o que o outro sente. No entanto, a distância intelectual é um grande empecilho para a democracia. Eu acho que escolhi essa pergunta porque, de fato, o nosso canal ele é voltado para tentar enfrentar esse problema, né? Como comunicar, como traduzir, como encontrar o saber instituído, universitário, erudito às vezes, com as pessoas que têm um interesse pela psicologia, mas não são estudiosas, não são muitas vezes da área, não são pessoas que têm necessariamente uma longa instrução formal. E uma pergunta para o nosso canal, para o conceito do nosso canal, né? Como fazer isso? E você cita um autor que é muito caro também aqui a gente, que é o Paulo Freire. Paulo Freire: não há saberes mais ou menos, há saberes, né? Com S maiúsculo. Saber ler o mundo antes de ler as palavras, ouvir antes de falar, gratidão mesmo, muitas reflexões e o que e como fazer. Né? Então estou entendendo a pergunta. Como fazer uma transmissão que consiga atravessar antecipações imaginárias que a gente pode ter sobre autoridade, sobre arrogância, sobre a desqualificação, o sentimento que às vezes a gente tem de ignorância, que nos afasta, né, de conhecer mais, justamente porque estamos acostumados, infelizmente nesse país, na nossa cultura, a tratar a diferença cultural, a diferença econômica, mas também a diferença de saber, como um sinal de uma ocasião para humilhar o outro, para excluir o outro, para segregar, para calar a boca do outro, em vez de trazê-lo para essa experiência, para essa partilha universal que são saberes. E eu vou começar com uma contribuição que tenho tentado fazer para o campo assim, da psicanálise lacaniana, que é a reintrodução de um conceito que estava lá no Freud, que é o conceito de empatia, e que foi associado assim muito severamente, pelo menos pelos lacanianos de primeira geração, segunda geração, com uma coisa imaginária, uma coisa que não devia orientar a nossa ação na clínica, que é algo assim meio que indiferente ao nosso fazer, e que muitas vezes até uma atitude mais antipática, né, de distância simbólica com relação aos pacientes, com relação aos outros, né? Ela seria assim um indício de uma colocação assim mais sólida como um verdadeiro psicanalista, que está interessado na diferença simbólica e que teme um pouco o imaginário da empatia. Eu acho que isso faz parte da crítica do Lacan às psicologias, à psicologização da psicanálise, mas não vamos esquecer que o Freud usava sim a noção de empatia. Muita gente falou: você está colocando uma palavra que não está na psicanálise. Gente, vamos ler o Freud de novo. Empatia é um conceito da psicanálise. Não é um conceito muito vertical, não é um conceito fundamental, mas é uma noção que o Freud usava muitas vezes
ligando-a com os primeiros contatos, com a relação que se esperava que um psicanalista tivesse e desenvolvesse com seus analisantes. Uma relação de confiança e empatia. Como se diz empatia em alemão? Einfühlung. Fühlung vem do verbo fühlen, quer dizer sentir. Einfühlung pode ser assim, sentir junto, ou sentir de tal maneira a produzir uma determinada unidade. Quando que o Freud fala de empatia, além desse contexto mais genérico do que se espera de um analista para que a transferência possa se desenvolver bem? Ele fala desse conceito num capítulo de Xistes e sua relação com o inconsciente. Quando ele diz assim, olha, para contar uma piada, os bons contadores, eles desenvolvem uma espécie assim de relação específica com o tempo, e eles conseguem suspender as regras de censura, eles conseguem produzir uma aproximação entre as pessoas, e que tem que ver com esse sentimento de Einfühlung, capacidade de desenvolver empatia e de se colocar no lugar do outro, né? Ele vai voltar a esse conceito no texto sobre psicologia das massas e análise do eu. Aí sim, para dizer que a empatia pode muitas vezes ser baldada, ser deslocada para uma relação de submissão com o mestre em contexto de massa, né? Então, esse amor que a gente sente por aqueles que amam aquele que a gente ama, ele chama de Verliebtheit, ou seja, de uma unidade amorosa causada por um mesmo sentimento. A sensação de que os outros estão amando, e isso faz com que nosso amor pelo líder, pelo chefe, aumente e, consequentemente, que a nossa alienação pelo líder e em relação ao chefe também aumente, né? Então aqui o conceito de empatia tem uma dimensão mais crítica. Mas vamos falar um pouco sobre a origem desse conceito. Ele não vem do grego, né? Ele foi inventado por um teórico da estética chamado Vischer, né, em 1873, portanto assim, bem perto da época em que o Freud já estava teorizando e pensando a psicanálise, né? O Vischer, no seu sentimento estético da forma, observou que determinados quadros, determinadas telas, elas evocam em nós um sentimento de pertença. E ele dizia isso particularmente em relação a quadros, por exemplo, sobre a natureza, quadros do romantismo alemão, quadros que nos falam de situações em que alguém está assim meio incômodo com seu corpo, quadros que narram uma espécie de paisagem na qual a gente se vê capturado, a gente se vê incluído. Qual era a pergunta do Vischer? Como que essas imagens elas promovem em nós uma espécie de movimento? Veja, nós estamos antes do nascimento do cinema, nós estamos antes aí de uma época em que as imagens em movimento se tornaram triviais. Elas estavam às voltas com as propriedades que as imagens podem ter na indução de afetos. O Titchener, esse sim um psicólogo inglês, olha para essa expressão e diz: eu não consigo traduzir Einfühlung, eu não sei como passar isso para o inglês, então eu vou criar uma palavra, né? E daí ele cria o empathy, né? Que seria algo assim como estar ou comungar de um pathos, estar no mesmo pathos. E aqui começam as nossas considerações, que precisam distinguir a empatia da simpatia. A simpatia é quando você tem o quê? Algum grau de identificação com o outro. Quando você partilha, quando você cai junto, né? Sim quer dizer cair junto, é ter um traço que vai ao mesmo tempo, como em sintoma, né? Simpatia, de fato, nem sempre, e não deve ser confundida com empatia, porque a simpatia, sim, nos coloca às voltas com um traço que nós dividimos em comum com o outro, né? Isso é bom, isso pode ser bom para um tratamento, mas em geral a gente quer justamente separar, né, não deixar confundir a identificação com a transferência. Principalmente a identificação na sua via assim, de idealização. O tratamento, quando ele sobrepõe essas duas coisas, ele vai mal, né? De fato, então, o perigo estaria mais na simpatia do que na empatia. Uma definição que Cláudio Tebas e eu propusemos nesse livro, O Palhaço e o Psicanalista,
como escutar os outros pode transformar vidas da planeta. É o seguinte, pensar que a empatia não é apenas assim um afeto, né? Um afeto que você tem e que você então se põe no lugar do outro, como você disse aqui, Valquíria, né? Jamais sentiremos o que o outro sente, né? Eu entendo o que você quer dizer, né? Você talvez está chamando a atenção para o seguinte, né? Há formas de se colocar no lugar do outro que silenciam o outro. Há formas de se colocar no lugar do outro que falam pelo outro, que dizem para o outro, até pedagogicamente, olha, o que você está sentindo é isso. Ou então que se apropriam do que o outro sente para aumentar a carga moral, a valência política do seu próprio discurso. Entendo essa crítica, ela é uma crítica que, por exemplo, acompanha o uso do from a feminist point of view, né, o lugar de fala, como uma prerrogativa, vamos dizer assim, daquele que fala sobre seus afetos, sobre sua experiência de sofrimento, né, sobre os seus próprios afetos, mas eu colocaria aqui uma ponderação que é a seguinte: a gente sabe realmente, né, a gente é o proprietário disso que a gente sente e que o outro vai tirar da gente. E é realmente assim que acontece, né? Eu sei sobre mim e o outro não pode saber, ela não pode tomar isso de mim. Será que nós não estamos aí um pouco infiltrados por uma lógica proprietarista também nos afetos, né? E deixando então de lado a ideia de que, assim, na troca de afetos, na troca de sentimentos, na troca de sofrimentos, cada qual tem o seu, é proprietário do seu, pode investir no seu capital. Isso não está certo. Isso me parece assim muito limitado enquanto disposição crítica. E aí, em relação então a essa ideia de que eu preciso desenvolver um lugar de escuta, e esse lugar de escuta e talvez seja a própria definição de empatia, envolve que sim, a gente se coloca no lugar do outro. A gente se coloca no ponto de vista do outro. Isso é muito importante. Quando isso não acontece, e veja, quando você diz assim, você não pode entender o que eu passo e o que eu penso, você pode escutar também, não se coloque no meu lugar. Eu gostaria que os outros se colocassem no meu lugar, e eu gostaria de me colocar no lugar do outro, sim, como um ponto de vista. Só que o outro, e eu mesmo, não somos um ponto de vista. Eu não quero ser reduzido a um ponto de vista. Um ponto de vista é um conceito da geometria. Né? Quer dizer, é um ponto. Né? Tem um ponto de vista. A gente é muito mais do que um ponto de vista. A gente é muito mais que nossas opiniões. A gente é muito mais que nossas narrativas a respeito das nossas histórias, dos nossos afetos. Né? Além do ponto de vista, há que se considerar, isso é muito importante para a psicanálise, aquilo que é estranho naquela que sente. Aquilo que é unheimlich naquela que sente. Aquilo que é corpo, por exemplo, em você. Você não é um ponto de vista. Por quê? Porque você tem um corpo, que tem um sapato que dói em você, porque tem uma experiência no tempo do seu corpo. Você não é um ponto de vista e você não é proprietário das suas opiniões e dos seus sentimentos, porque há um estranho em você, como há em mim. Portanto, eu não posso me apossar do seu ponto de vista, porque isto que é estranho em você me afeta naquilo que é estranho em mim. E veja, quando a gente completa esse circuito, né, quer dizer, eu parto daqui, me ponho no lugar do outro, experimento isso que é uma alteridade no outro, essa alteridade do outro toca na minha própria autoridade, né, naquilo que eu desconheço em mim, naqueles afetos que estão sendo causados aí, sem que você saiba e sem que eu saiba exatamente como isso está se dando. Quando isso acontece, eu posso então regressar a um ponto de vista, que seria então o meu, tá? Mas o meu indeterminado. O meu a partir de uma relação com você que não é mais uma relação marcada por uma fronteira. Né? Até aqui vou eu, daqui para lá começa você. Né? Mas marcada pela produção de uma espécie assim de nós. Né? Tem você, tem eu e tem um terceiro. E foi sempre isto que Lacan disse, é de lá que a gente deve se escutar.
The truth is outside. A verdade está fora. A verdade não é o que você acha, nem o que eu acho, mas é o que está aí no processo da linguagem, no processo da cultura, na passagem do tempo e naquilo que nos ultrapassa, a você e a mim. Então, quando a gente produz esse sentimento, que é de sair de si e ao mesmo tempo de se estranhar e de produzir uma partilha que tem que ver com a linguagem, tem que ver com um comum, né? A empatia é isso, por isso a empatia não é identificação. Eu não me empatizo com você porque eu gosto das mesmas coisas que você, eu torço para o mesmo time que você, eu tenho as mesmas opiniões alegóricas que você, eu consumo as mesmas coisas que você. Não é nada disso, isso é simpatia, isso é identificação, isso não é empatia. Empatia é esta viagem em que a gente sai de si, em que a gente se indetermina, em que a gente não sabe exatamente o que sou eu, onde eu começo, onde eu termino, e entre nós, em vez de uma fronteira, onde tem o seu condomínio e tem o meu, e eu não posso entrar no seu, porque você que é dono do seu condomínio, existe um litoral, e esse litoral faz com que a gente, às vezes, esteja mais para um lado, às vezes esteja mais para o outro, e que a gente coloque, então, o nosso lugar de escuta como um lugar de produção de um terceiro e, quiçá, de um quarto entre nós. Acho que é isso que queria Paulo Freire quando falava de que antes do professor e do aluno e daquele superletrado e do outro que sofreria com uma carência social, antes disso tudo a gente já lê o mundo. Antes disso tudo a gente já tem um terceiro ao qual nós pertencemos, que chama-se mundo. É que a gente pode dizer assim, eu sou um pouco dono dele, sim, mas ser dono, sócio, proprietário, é uma relação muito pequena quando a gente fala em saber. O saber, ele tem justamente essa propriedade de se transformar e de passar de um para o outro sem que ele tenha dono. Lacan dizia isso, não existe propriedade intelectual. Essa é uma das consequências do inconsciente, né? Que o saber é meio de gozo, o saber é litoral, o saber não é uma propriedade. Vamos parar com essa ideia, né? Seja a propriedade erudita, seja a propriedade do sofrimento, seja a autoridade de falar sobre si ou a autoridade de falar sobre o outro. O que importa é quando a gente consegue empaticamente fazer essa viagem, sair de si e produzir empatia, né? Não só, empatia não é tô sentindo empatia, agora parei de sentir empatia. A gente produz empatia. Isso é um acontecimento quando isso se dá. E eu espero ter respondido a você, querida Valquíria Viscaino, na tua pergunta de como é que se faz isso, né? Se faz isso viajando, se faz isso viajando com o outro, se faz isso saindo de si e voltando a si, se faz isso reconhecendo que a empatia é também uma das vias, não é a via régia, esse é o sonho, mas é uma das vias para o inconsciente. Então, gente, 2020 está começando, mais empatia, menos intolerância, menos... Não concorda que Cristo seja representado como homossexual, como fez o Porta dos Fundos. Não põe uma bomba na produtora. Isso significa que você perdeu o debate das ideias. Isso significa que você é incapaz de empatia, né? Isso significa que você não entendeu nada sobre o que é a cultura. Cultura que ultrapassa aquilo que você acha que é dono e o que eu acho que eu sou dono. É tudo nós, gente. Tamo juntos. Acrescentar aqui um dito da nossa produção que eu acho que foi um efeito aqui do nosso encontro hoje. Bully, o famoso e máximo sábio desse canal, disse, olha, gentileza gera gentileza, mas empatia gera empatia também. Abraço, Bully, tamo junto.